Olá, queridos irmãos, que bom estarmos mais uma vez reunidos na casa de Teresa, distantes fisicamente, mas próximos em pensamento e boas vibrações. Agradeço sempre a Deus pela oportunidade que nos oferece e agradeço a casa por mais esse convite de trabalho. Nossas reflexões de hoje estão pautadas na terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais. Capítulo 10, nona lei, Lei de Liberdade. No item Livre-Arbítrio, questões 843 a 850. Para iniciarmos o nosso encontro e nossas reflexões, uma página do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Jesus e livre-arbítrio. Reunião pública de 28 de agosto de 1960. Em matéria de respeito ao livre-arbítrio, reparemos a conduta do Cristo junto daqueles que lhe partilham a marcha. Companheiro de João Batista, não lhe torce a vocação. Em circunstância alguma, encarcera espiritualmente os discípulos em atitudes determinadas. Ajuda sem pedir adesões. Ensina sem formular exigências. Escarnecido em Nazaré, onde fixara a moradia, não procura evidenciar-se. Renova Maria de Magdala sem constrangê-la. Não ameaça Nicodemos, porque o doutor da lei não lhe compreenda de pronto a palavra. Não exibe poderes divinatórios para impressionar o sinédrio. Permite que Pedro o renegue à vontade. Deixa que Judas deserte como deseja. Confere a Pilatos e Antipas pleno direito de decisão. Não impede que os amigos durmam no horto enquanto ora em momento grave. O sirineu que se destaca, a fim de auxiliá-lo no transporte da cruz, é trazido pelo povo, mas não rogado por ele mesmo. E ainda depois da morte, volvendo ao convívio dos irmãos de ideal, não tem qualquer bravata de interventor. Entende as dúvidas de Tomé e, quando visita Saulo de Tarso, às portas de Damasco, aparece na condição de um amigo, sem qualquer intuito de violência. Onde surge, o mestre define a luz e o amor em si mesmo, indicando no próprio exemplo o roteiro certo, mas sem coagir pessoa alguma nessa ou naquela resolução. Quando quiseres verificar se os espíritos comunicantes são bons e sábios, rememora o padrão de Jesus e perceberás que são realmente sábios e bons se te ajudam a realizar todo o bem com esquecimento de todo o mal. Sem te afastarem da responsabilidade de escolheres o teu caminho e de seguires adiante com os próprios pés. E assim, Senhor, diante de tanto exemplo do nosso Mestre, te agradecemos por todas as oportunidades oferecidas, por todos os companheiros que nos ajudam, que colaboram. E te pedimos, Senhor, que tenhamos momentos de boas reflexões, de fraternidade e harmonia. Que nossas vibrações possam envolver a todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, queridos irmãos, a página nos mostra, exemplificando por Jesus, exemplificado todos os momentos que Jesus pôde nos mostrar agindo, dando exemplo
o perfeito uso do livre-arbítrio. Isto é, utilizando a sua liberdade de agir, de pensar, porém respeitando a liberdade de pensar e agir do próximo. Ao buscarmos o significado de livre-arbítrio, nós vamos encontrar que é a capacidade individual de autodeterminação, que é a capacidade de decidir por si próprio, que é a liberdade de escolha entre o bem e o mal. Lembrando que nós estamos estudando, reflexionando uma lei moral, a lei de liberdade. Quando falamos em liberdade, pensamos em total e livre poder de agir, de pensar. Mas vivemos em sociedade. Então, ao estudarmos a lei de sociedade, entenderemos melhor a lei de liberdade. Nós poderíamos usar a recomendação de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E só quem pode dizer o que convém somos nós mesmos, com as nossas escolhas. Temos a liberdade de escolha, mas devo estar atento se aquela escolha está de acordo com os nossos princípios. Esse é o recado, é a recomendação de Paulo. Temos a liberdade de pensar, temos a liberdade de agir. E como nos coloca os benfeitores espirituais nessa lição do Livro dos Espíritos, sem o livre-arbítrio, seríamos máquina. Nós vamos aplicando essa liberdade, esse livre-arbítrio, desde a infância. Porém, vai consolidando esse poder de escolha à medida que vamos nos desenvolvendo nossas faculdades intelectuais e nossas faculdades morais. Quando criança, essa liberdade é quase nula. Aqueles que cuidam de nós fazem as escolhas por nós, escolhendo o que é melhor, o que nos dá a melhor condição de caminhar na nossa jornada. Quando nós temos essa liberdade de escolher, ainda jovem, ainda criança, nós vamos escolher aquilo que nos parece necessário. Portanto, é importante que façamos sempre essa orientação ou essa percepção de permitir que as nossas crianças façam algumas escolhas orientadas, observando que a escolha sendo nossa, a responsabilidade dessa escolha também é nossa. Kardec pergunta se nossas predisposições instintivas, isto é, aquelas que nós trazemos, né, que são marcas do espírito, antes de encarnar, que estão lá gravado em nosso perispírito, se essas predisposições podem atrapalhar o bom exercício do livre-arbítrio. E os benfeitores respondem que sim, que essas predisposições nos colocam em sintonia com espíritos com as mesmas disposições. Então, assim como se estamos numa orientação, num pensamento benéfico, trazemos para nós companheiros espirituais com as mesmas ideias. E se estamos com pensamentos negativos, ações negativas, esses companheiros que vêm ao nosso encontro também estão pensando e estão em sintonia com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Então, realmente podem nos levar a escolhas e a práticas de atos negativos. Porém,
como eles nos alertam, não há arrastamento irresistível. Desde que nós utilizemos a nossa boa vontade, a nossa vontade de resistir, de caminhar no bem. Porque a palavra final é sempre nossa. Por isso, as consequências de nossas escolhas equivocadas devem ser encaradas por nós como nossa responsabilidade, evitando culpabilizar terceiros por situações difíceis que passamos. A gente ouve, muitas queixas, muitas reclamações de nossa vida, de nosso sofrimento, de algumas situações que passamos, e a gente culpabiliza o pai, o companheiro, o filho. E se nós reflexionarmos nessa orientação, nós vamos perceber que antes daquela situação, que o que nós estamos vivendo é consequência, que a causa está geralmente em alguma escolha feita por nós. Então, a recomendação do Cristo, da resignação, de sofrer, do bem sofrer, é sobre esse aspecto, é de entendermos que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Em algumas condições, o espírito é influenciado pela matéria. Nessas condições, o espírito pode ter dificuldade em sua manifestação, mas não impede de exercer seu livre-arbítrio. Sua escolha utiliza faculdades morais dentro de uma lei, da lei divina. E essa lei divina está gravada em nossa consciência. Portanto, um ditado, um dito popular, que era muito comum há algumas décadas, e a gente espera que hoje não se pense mais dessa forma, colocava-se a culpa na matéria. Colocava-se que a carne era fraca. A carne é o corpo físico, que é estimulada pelo espírito. E nesse caso, o espírito é que é fraco, que precisa ouvir, que precisa buscar a compreensão, que precisa buscar o sentido de sua existência. É importante lembrar que é preciso assim a gente distinguir, as faculdades intelectuais das faculdades morais. Isto é, um homem intelectualizado não significa que tenha já desenvolvido suas faculdades morais. E não é tão difícil a gente ter exemplo. É só olhar na nossa volta. É só observar o que está acontecendo conosco nesse momento. E nós vamos perceber que isso é um fato. Que a condição da intelectualidade, nós avançamos muito em relação à nossa intelectualidade. Mas não acompanhamos no mesmo nível, o nosso desenvolvimento moral. Por isso que a gente vê algumas situações bem difíceis acontecendo à nossa volta. E também podemos encontrar pessoas menos letradas que agem sempre dentro dos princípios morais. Suas escolhas, a utilização do seu livre-arbítrio, são sempre benéficas para ele, mas respeitando o espaço e a escolha do seu próximo. Que a nossa percepção de cuidar de nós nos é ensinado pelo mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, no cuidar das nossas escolhas é uma prova de amor que estamos dando a nós mesmos.
e, consequentemente, vai nos fazer melhores pessoas, melhores seres de se conviver e, consequentemente, as consequências de nossas escolhas não serão de sofrimentos. Porém, quando tratamos de uma interferência material grave, vamos dizer que o indivíduo tem uma perturbação mental, que não seja senhor dos seus pensamentos. Então, naturalmente, esse indivíduo não tem liberdade de escolha. Não há livre-arbítrio para esse indivíduo. É preciso, para a sua segurança, para a sua integridade, para o seu bem-estar, é preciso que uma outra pessoa faça a escolha por ele. É conveniente que se trate esse indivíduo com esse cuidado. Nós temos vários exemplos em nossa sociedade de necessidade de interdições judiciais para preservação tanto do aspecto material quanto do aspecto moral daquele indivíduo. Os benfeitores espirituais nos esclarecem nesse ponto que essa limitação que encontramos em diversos companheiros de jornada é muitas vezes consequência de sua futilidade, do seu orgulho ou até do mau uso mesmo de suas faculdades intelectuais em uma outra existência, numa existência pretérita. O espírito retorna com essas limitações intelectuais, com essas limitações no corpo físico, como um resgate, como um reparo de uma encarnação anterior. Porém, mesmo com esse cerceamento da liberdade de pensamento, o espírito sente, o espírito sofre por esse constrangimento. Ele tem perfeita consciência que será útil para a sua evolução espiritual. Porque com essa consciência do que ele está passando, consequentemente irá ajudá-lo à compreensão quando ele se libertar desse corpo com essas limitações. Nós temos uma experiência em nossa casa de encontrarmos com um companheiro do Vicente Moretti que tinha no corpo físico todas essas limitações intelectuais e limitações físicas. E ao desencarnar, ele faz uma declaração, uma comunicação do quanto ele se sentia livre, liberto daquele cerceamento, porém agradecia muito por todos os encontros, por todas as orientações, por todas as falas de amor, por todas os ensinamentos que recebeu através das visitas que o movimento espírita realiza nessa casa. E ele então declara o quanto foi benéfico para a sua existência. Uma prova de que, mesmo com todo esse cerceamento, mesmo com todo esse chamado constrangimento, o espírito está presente e aprende e apreende o que lhe é passado. Por isso, importante, Muitas vezes, esse cuidar com mais atenção desse ser com essa limitação. Somos todos filhos de Deus. E se estamos aqui, temos uma razão de estar aqui. E a razão maior é melhorar, avançar, crescer espiritualmente. E aí, Kardec questiona se a privação da razão pela embriaguez, ou aqui nós acrescentamos, por qualquer tipo de drogatização que é feita de forma voluntária, pode ser uma desculpa para atos reprováveis.
estava embriagado, estava drogado. E os benfeitores espirituais respondem que não é desculpa, não pode ser desculpa. Porque quando esse indivíduo que está momentaneamente cerceado de seus pensamentos lógicos por uma influência externa que ele mesmo provocou, ele vai fazer um mau uso do seu livre-arbítrio e vai responder pelos seus atos. E os benfeitores espirituais nos esclarecem que aí estarão cometendo duas faltas. Uma em relação à destruição do seu corpo físico e a outra no possível ato equivocado que foi cometido. Então, não é razão de ser uma desculpa, um atenuante essa condição. O espírito Miramês, ele nos esclarece com um texto sobre essa questão no Livro dos Espíritos comentado e nos coloca, eu peguei um trechinho dessa questão que diz assim: ainda existe embriaguez pior que a da bebida forte. É a do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Porque podem deixar a pessoa em perfeita lucidez para escolher. E a escolha é quase sempre a pior. Essa citação de Miramês nos reporta a tantos atos de selvageria, de violência que temos visto na humanidade. E geralmente são pautados nesses sentimentos mesquinhos, usando muitas vezes o instinto animal. Esse instinto animal que ainda possuímos, que, porém, mesmo nessas circunstâncias, onde essa ação é um ato de selvageria, movido por esses sentimentos mesquinhos, o indivíduo que a comete é responsável pelos seus atos. Ele tem perfeita lucidez para escolher. E escolheu a pior maneira de resolver. Não respeitou o direito do outro, como a gente viu exemplificado nessa página de abertura. É necessário respeitar o limite e o direito do outro agir e pensar. E todos esses sentimentos que pontua Miramês estão exatamente voltados para essa falta de compreensão e de respeito ao limite do outro, de respeito à condição do nosso próximo. Nós podemos dizer, e precisamos sempre estar atentos às nossas escolhas. Como nos coloca Emmanuel lá na página, quando ele termina dizendo que responsabilidade de escolher o caminho e de seguir adiante com os nossos próprios pés. É necessário sempre lembrar que fazemos escolhas em todos os momentos de nossas vidas. Escolhemos sempre, das coisas mais simples, mais banais, até as coisas mais complexas que vão acarretar consequências futuras. Portanto, é necessário que estejamos atentos, principalmente no que vai afetar a nossa condição moral e a condição moral do nosso próximo. É preciso que estejamos atentos que as consequências de nossas escolhas são de nossa inteira responsabilidade. E aí, diante de tudo isso, nós começamos a reflexionar sobre o livre-arbítrio e a nossa posição social que ocupamos no mundo.
esse mundo turbulento, tão cheio de situações difíceis que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Vemos que há situações que nós não conseguimos agir com inteira liberdade, que há normas, há leis que devem ser respeitadas. Então, onde está aí a nossa responsabilidade? Onde está a nossa responsabilidade nessa ação, dessa escolha, que temos uma escolha baseada numa lei, baseada numa regra de conduta que a sociedade nos impõe? E aí que nós temos que estar sempre atentos, né? E retomarmos esses ensinamentos sempre. Nós estamos evoluindo a cada dia, a cada minuto. Portanto, a situação de uma posição social é uma situação passageira. E o nosso dever, a nossa responsabilidade dentro dessa situação é nos esforçarmos para que mudanças sejam feitas, para que haja leis mais humanitárias, mais fraternas, que possam favorecer a superação desses obstáculos que ainda temos. Obstáculos que são naturais, que temos que enfrentar como espíritos em caminhada num mundo de expiação e provas. Portanto, a utilização do livre-arbítrio vai ser sempre pautado nas condições morais do indivíduo. À medida que nós vamos evoluindo, que vamos tomando conhecimento de quem somos, para onde vamos, a importância da nossa existência, de cada encarnação, independente de nossa religião, aí vai constar muito mais evidente a nossa religiosidade, o nosso entendimento de ser espiritual, de saber que a nossa existência é passageira, mas que a nossa encarnação é extremamente importante, porque nessa existência passageira nós fazemos escolhas. E muitas vezes essas escolhas, elas não vão acarretar situações que fiquem nessa existência. Muitas vezes essas escolhas ficarão marcas que nós levaremos para nossas outras existências. Outra situação que também devemos sempre refletir. As nossas escolhas geralmente afetam a outros. Por isso que temos que reflexionar com bastante cuidado na hora de uma escolha, seja qualquer tipo de escolha. Nós temos que pensar se aquela situação nos favorece espiritualmente, se aquela situação vai nos fazer pessoas melhores, espíritos melhores. É evidente, como já foi dito, nessas reflexões das questões do Livro dos Espíritos, que várias situações nos colocam como uma escolha momentânea, uma escolha do presente, sem muitas reflexões das consequências que ela pode acarretar. Mas a providência divina é perfeita. A lei divina é perfeita. Portanto, nós temos oportunidades. Temos as oportunidades das reencarnações, quantas forem necessárias. Para quê? Para aprimorarmos a nossa condição de espíritos, para aprimorarmos a nossa evolução, para conseguirmos caminhar e aí sim fazermos as escolhas que nos levarão ao nosso objetivo final com sucesso. Sempre reflexionando sobre o que vamos acarretar ao nosso próximo.
Como nos coloca o Espírito Miramês também nessa questão, que ele diz assim: regredir não é permitido. Ele tem que avançar, queira ou não. E para tanto deve dar o primeiro passo no esforço próprio. Não há outro caminho. E é neste esforçar-se e avançar que a mão de Deus chega à sua cabeça por variados meios internos e diversas modalidades externas. Analisando essa reflexão do espírito miramês, nós vamos observar: regredir não é permitido, porque nós sabemos que, graças a Deus, graças à bondade divina, não há regressão, que nós avançamos sempre. E ele ainda coloca: queira ou não, o progresso é contínuo. Por isso, a importância de nossas boas escolhas, do nosso esforço próprio. Não há outro caminho. O caminho está traçado para nós. Agora, o caminhar é nosso, porque através de nossas escolhas é que nós vamos atender a essa chegada, como ele nos coloca. A mão de Deus chega à sua cabeça por variados meios internos. Os meios internos são as nossas vontades, o nosso esforço, a nossa maneira de ver a vida. E também de diversas modalidades externas. É o ambiente que escolhemos, é o espaço que vivemos, é o que nós construímos à nossa volta. Porque nós sabemos, queridos irmãos, que nunca estamos sós. Nunca. E por nunca estarmos sós, a prece sincera, a boa vontade, nos ajuda a escolher o caminho do bem. A justiça de Deus, a sua bondade infinita, sempre nos acolhe. Jesus, os bons espíritos, nossos mentores espirituais, nossos familiares, estão sempre prontos a nos ajudar para que possamos passar com sucesso pelas provas escolhidas. Encarnação após encarnação, nós usamos o nosso livre-arbítrio na caminhada para Deus. Porque tornarmos espíritos puros é nos aproximar de Deus. Então, nós podemos concluir que à medida que nós formos evoluindo, adquirindo virtudes morais, teremos melhores condições de utilizar o nosso livre-arbítrio. E usar o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, com assertiva. Direcionando as nossas escolhas para o bem. Direcionando as nossas escolhas para a nossa vida de espírito imortal, filhos de Deus. E assim, queridos irmãos, após essas reflexões, vamos agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, pelo amparo, pela proteção, pelas oportunidades que nos são oferecidas.
que possamos ter boa vontade, que possamos nos esforçar para conquistar a liberdade com serenidade, com assertiva, levando a cada um de nós ao nosso objetivo com mais amor, com mais harmonia, envolvendo a todos que nos cercam. Obrigada, Senhor. E esteja conosco sempre. Que assim seja. Obrigada, queridos irmãos. Fiquemos com Jesus.